Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e o tema da nossa aula é combinação ou probabilidade da ocorrência de um evento. Ok pessoal? Então, especificamente nessa aula nós vamos abordar a questão das combinações. Ah professor, e que situações são essas que nós precisamos combinar? São diversas situações no nosso dia a dia nas quais nós precisamos combinar alguma coisa. Por exemplo, quando você chega a uma sorveteria, tem uma diversidade de sabores de sorvete, tem a questão de recipiente, ou seja, a casquinha, o potinho diferente, e diante dessas situações vocês podem fazer a combinação dos sabores do sorvete que vocês irão consumir, da casquinha que você vai preferir, certo? Que outra situação? Em um sanduíche vocês podem escolher o tipo de molho, o tipo de recheio, até mesmo determinadas lanchonetes já tem quais combinações você pode escolher. Então, são nessas situações e em diversas outras, como na hora de nos vestir, qual calça eu vou utilizar, qual camisa eu vou utilizar para combinar e evitar repetições. São todas estas situações nas quais nós trabalhamos com a combinação, que é o que vamos ver na aula de matemática de hoje, ok? Vamos lá. Possibilidade ou combinatória. Então, possibilidade ou combinatória. São as possibilidades que você pode combinar, ok? Prosseguindo. O que é essas possibilidades ou combinatórias? São possibilidades de combinações de determinados elementos. Como eu já citei, blusa com camisa, blusa com calça, blusa com saia, sabor do sorvete com a casquinha, molho e recheio do sanduíche, certo? São apenas algumas situações que podem ser abordadas. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Através de situações, problemas, para que vocês possam ler, compreender e observar as combinações possíveis para aquela situação, problema apresentada. Vamos lá. Primeira situação, problema, para que vocês possam compreender direitinho o que eu estou explicando para vocês. Caleb tem 3 camisas e 2 calças. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir utilizando cada camisa com cada calça? Então, prestem atenção aqui, ó. É interessante que vocês observem a quantidade de itens. O item camisa, ele tem quantos? 3. Calças, quantas ele tem? 2. Certo? Por quê? Vocês podem solucionar essa situação, problema, de maneiras diferentes. Vocês podem ilustrar as camisas, certo? E as calças para que você possa observar na prática cada combinação possível de maneira que não se repita, certo? Ah, professor, mas vai repetir a calça? Sim, vai repetir a calça, mas com outro tipo de camisa, certo? Vai repetir a camisa? Sim, mas só que com outro tipo de calça, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos observar aí, ó. Vamos supor que ele tem uma camisa azul, uma camisa vermelha e uma camisa preta. Ou seja, aí está as 3 camisas. Quantas calças? São 2. Então, digamos que ele tem uma calça azul e uma calça branca, ok? Então, quantidade de itens: 3 camisas e 2 calças. Pronto, agora vamos observar as combinações possíveis. Então, com a camisa azul ou verde, aí pessoal, vocês escolham a cor que vocês preferirem. Ele pode vestir a camisa azul com a calça azul e vestir a mesma camisa azul com a calça branca. Portanto, foram 2 combinações aí. A camisa vermelha pode ser vestida com a calça azul e essa mesma camisa vermelha pode ser vestida com a calça branca. Então, mais 2 combinações. Agora vamos para a camisa preta. São 3 camisas, não é isso? Então, a camisa preta veste com a calça azul, que é uma combinação. Veja que não teve repetição aqui, ó. Trocou sempre a cor da camisa, repetiu a calça, mas a camisa é diferente, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. Essa camisa preta veste com a calça branca. Então, vamos observar quantas combinações foi possível, gente. Lembrem que Caleb tem 3 camisas e 2 calças. Então, de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Uma, que é a camisa verde com a calça azul.
2, camisa verde com a calça branca. 3, camisa vermelha com calça azul. 4, camisa vermelha com calça branca. 5, camisa preta com calça azul. E 6, camisa preta com calça branca. Ok, pessoal? Então, com a camisa verde, ele fez quantos? Azul, né, que eu falei? Com a camisa azul, quantas combinações? 2. Com a vermelha, 2. Com a camisa preta, mais 2. Combinando com a calça, não é isso? Ou seja, 6 combinações no total. Ah, professor, existe uma maneira de calcular, ou seja, lá na situação problema diz que são 3 camisas e 2 calças. Existe sim. Isso aí, gente, é uma ideia clara de multiplicação. Portanto, é só multiplicar os itens. Ou seja, são quantas camisas? 3. São quantas calças? 2. Então, é uma multiplicação simples e vocês vão chegar ao mesmo resultado que foi o quê? 6 combinações. Vejam, 3, que é a quantidade de camisa, vezes 2, que são a quantidade de calças. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, multiplicando também, vocês vão chegar ao resultado. É só vocês detectarem a quantidade de cada item. Então, são 3 camisas e 2 calças, certo? Então, são 2 elementos diferentes, sendo 3 camisas e 2 calças. Vocês multiplicando, chegará a uma combinação. Aí o aluno pode ficar na dúvida, professor, e se ele quiser colocar mais um item? Que item seria, gente? O boné, por exemplo. Digamos que, além das 2 calças e as 3 camisas, ele quer combinar 2 bonés também. Certo? Então, 2 bonés. O que nós vamos fazer aqui? Vamos mostrar só multiplicando. Ó. São 3 camisas, 2 calças e agora vamos acrescentar 2 bonés. Então, são 3 itens diferentes. Como resolver, gente? Multiplicando. Ó. Primeiro você faz o seguinte. 3 vezes 2 foi igual a 6. Agora, 6 vezes 2, que é igual a 12. Portanto, ele pode realizar 12 combinações se ele acrescentar 2 bonés, certo? Portanto, 12 combinações que vocês vão conseguir multiplicando. Então, pode ser 3 itens, certo? Primeiro, eu apresentei a situação problema com 2, calça e camisas. Agora, eu falei para vocês que poderia ter sido acrescentado mais um item, que é a questão do boné. Então, 2 bonés. Então, multiplicando, 3 vezes 2 é 6. Como são mais 2 bonés, 6 vezes 2, 12. Portanto, ele poderia fazer 12 combinações. Certo, pessoal? Então, este é o tema da nossa atividade de hoje. E eu vou logo apresentar a atividade para que vocês não tenham dúvida na hora da resolução. Vamos lá. Na primeira questão da atividade que vocês irão realizar hoje, observe abaixo os 3 pares de tênis e os 3 pares de meias que Mariana comprou. Então, o que é que vocês vão precisar para realizar essa atividade aqui, gente? São 2 itens. Quais são os 2 itens? Tênis e meias. Então, está claro, são 3 tênis e 3 meias. Vocês apenas irão observar quantas combinações diferentes ela pode fazer observando a explicação que o professor passou anteriormente. Segunda questão. Para montar um sanduíche, tenho disponíveis os seguintes ingredientes. Então, gente, vocês vão observar aqui a tabelazinha que ela tem 3 colunas aqui. Portanto, são 3 itens: pães, recheios e verdura e legumes. Então, quantos pães? Ou seja, quantos tipos de pães? 2. Então, o primeiro item tem 2. Recheio, 2. Verdura, 2. Então, são 3 itens. Cada item, 2 elementos. Ok? Presta atenção no que eu expliquei. Ó. São 3 itens, só que cada item são 2 elementos. Então, 2, 2 e 2. Ok? Terceira questão. Ana tem muitas bonecas de papel e a sua preferida é a coelhinha Lili. Ela acha muito divertido combinar as roupinhas com os sapatos.
De acordo com a figura abaixo, quantas combinações diferentes de roupas e sapatos Ana pode fazer para sua colinha? Então, quais são os elementos? Certo? Roupas e sapatos. Então, 2. Só que cada um 3. Então, quantos itens? 3. São 3 roupas e 3 sapatos. Ok? 3 roupas e 3 sapatos. Quarta questão. Você é o cozinheiro. Descubra de quantas maneiras diferentes é possível preparar um sanduíche de hambúrguer com mais um recheio e um molho. Então, preste atenção. Com mais de um recheio, mais de um molho. Vejam só. Quais são os elementos aí? Recheio e molho. Ou seja, veja, são 2 itens. São 3 recheios, que é o mais importante para que vocês possam definir. 3 recheios e 2 molhos. Semelhante ao exemplo que o professor colocou, que Caleb tinha 3 camisas e 2 calças. Mesma coisa, o que é que mudou agora são os elementos, porque aqui não é camisa, são recheios. E não é calça, são molho, mas a maneira é a mesma, 3 e 2, ok? Quinta e última questão, observem o cartaz. Sorvete Tia Juju. Escolha o sabor e o recipiente, gente. Então, o que vocês vão analisar? Quantidade de sabores e quantidade de recipiente. São quantos sabores? 3. Morango, chocolate e creme. São quantos recipientes? 2. Então, 3 e 2. Então, se considerarmos que a sorveteria dispõe de 3 sabores e 2 tipos de recipiente, quantos tipos diferentes de sorvete podem ser montados? Ok, pessoal? Então, lembrando, são sabores e recipientes. Quantos sabores? 3. Recipientes? 2. Daí vocês podem observar quantas combinações podem serem montadas, ok? Então, boa atividade para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.